Muito bem, nós voltamos ao Plenamente ao Vale, programa que todas as semanas aborda um assunto do seu interesse e sempre com convidados muito especiais. E hoje nós trazemos de volta aqui no nosso programa o Dr. José de Castro Coimbra. Nós conversamos num programa anterior, ele nos falou sobre o problema do trigo, explicou sobre a doença celíaca, sobre o glúten e falou também sobre a água do Rio Paraíba, enfim. Um programa que repercutiu bastante. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Coimbra, a participação dele novamente nesse Plenamente ao Vale. Bom, doutor, nós temos aqui alguns internautas que nos escreveram e como o senhor abordou que o glúten ele é prejudicial a algumas doenças, o Luiz Carlos de Jacareí nos escreveu perguntando se o Alzheimer também pode ter algum relacionamento com essa doença celíaca. O Alzheimer, hoje já existem estudos suficientes para acender um sinal de alerta em relação à possibilidade do glúten provocar ou agravar ou antecipar o aparecimento do Alzheimer nas pessoas. Bem como, porque está provado que o glúten vence a barreira hematoencefálica. Nós temos várias barreiras no nosso organismo. Uma delas, talvez uma das mais delicadas, é a que protege o nosso cérebro, para não deixar entrar sangue no nosso cérebro com produtos que possam danificar o cérebro. Ultimamente, nós vimos que o vírus da Zika penetra no cérebro e causa aquele estrago terrível. Pois bem, o glúten também faz isso. Ele pode penetrar, vencer, romper a barreira hematoencefálica, hemato de sangue, cefálica de cérebro, e ir lá destruir os neurônios e provocar essa lambança que se chama gliose no nosso cérebro e aparecer o Alzheimer ou agravar o Alzheimer. Mas não é só o Alzheimer, também o Parkinson. Também o Parkinson. Também epilepsias, convulsões. Já existe até alguns grupos estudando a possibilidade do autismo estar relacionado a efeitos indesejados do trigo. Ora, eu me formei há 62 anos. Passei 40 anos sem ver nenhum autista. De 15, 20 anos para cá começou a aparecer e hoje o número de autistas é muito grande no mundo inteiro. Há uma preocupação, é alguma coisa do meio ambiente que pode estar provocando. Bom, um dos hábitos do brasileiro, doutor, é pela manhã, seu café com leite, seu pãozinho com manteiga, né? Sim. Esse pãozinho, ele já começa estragando o dia do ser humano? Sem dúvida, sem dúvida. O pão de hoje é um pão que vem com a quantidade de glúten muito grande. Pode causar, como nós já colocamos na vez anterior, pode causar enxaqueca, pode causar desânimo, pode causar depressão, pode causar um mal-estar. Às vezes a pessoa vai no consultório e fala, doutor, eu nem sei o que eu tenho. Mas eu ando desanimado, ando com mal-estar, né? De vez em quando dói a cabeça, meu intestino não funciona. Olha, se você está nos ouvindo, se você faz parte daqueles 20% da população que tem intestino preso, vou dar uma receita para você. Para de comer glúten durante 15 dias e depois você nunca mais vai esquecer do meu nome, é Dr. Coimbra, hein? Você nunca mais vai esquecer. Agora, aquele amigo também que for ouvir o seu conselho, Dr. Coimbra, e deixar de comer aquele pãozinho pela manhã, mas à tarde tomar uma cervejinha, também está na zona de risco, né? Porque a cerveja também tem glúten, né? Os alimentos que têm glúten são trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Então, existe uma ou outra cerveja que não tem glúten, parece que é muito cara, mas essa cerveja aí do dia a dia
ela tem glúten. Então deve, nesses 15 dias que o nosso ouvinte aí vai deixar de comer glúten, ele não pode tomar cerveja também, porque tem glúten. Bom, então nós falamos do cafezinho pela manhã, né? Então você suspende o cafezinho, mas é comum também na hora do almoço, depois de uma refeição, tomar um refrigerante, não é mesmo? E aí? O problema do refrigerante é a quantidade de açúcar. O nosso organismo viveu milhões de anos sem açúcar. Sem açúcar. Enquanto morávamos nas cavernas, não existia açúcar. Isto, segundo os antropólogos, esse pessoal que estuda o passado aí, arredondando, dá 2,5 milhões de anos que o homem viveu na caverna, sem contato com açúcar. O único adoçante que tinha era o mel, em pequenas quantidades, e o açúcar das frutas que ele conseguia catar e comer. A partir do momento que veio... Bom, então, o órgão que mexe, que vamos dizer, metaboliza o açúcar, é o pâncreas. E o pâncreas trabalhava num ritmo bem devagar. Não tinha açúcar para ele queimar, para ele transformar, trabalhava devagar. Daí um pouco veio primeiro o açúcar de beterraba e depois o açúcar de cana, que popularizou o açúcar. E agora, mais recentemente, açúcar do milho, xarope de milho. Tudo que você comer industrializado, tem um pouquinho de açúcar. Eu participei de uma palestra do Dr. Coimbra e ele contava sobre os índios chavantes. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso... contasse, né? Ah, é mesmo, é uma experiência muito boa. Os índios chavantes foram considerados, até pouco tempo atrás, os índios, né, a tribo dos chavantes, eram os índios mais fortes. Boa dentição, cabelo bom, né? Tudo nos trinques, como se diz, né? Tudo nos trinques. Pois bem, de uns anos para cá, uma decadência, e mais recentemente, acho que no começo desse ano, foi um mutirão da Escola Paulista de Medicina fazer um check-up lá na tribo dos Chavantes, onde existem em torno de 4.000 índios. Ficaram absolutamente apalermados de verificarem o estado de degradação do Chavante e chegaram à conclusão que foi depois da chegada principalmente dos refrigerantes que causaram obesidade, diabetes, como consequência amputações de pés, de pernas e um relaxamento total, porque aqueles homens que eram musculosos, hoje aqueles músculos viraram gordura e ninguém quer saber de trabalhar. Então, nós falamos de açúcar, né? E a doença diabética também hoje domina os lares, né? Porque sempre alguém tem na sua família um diabético, né? Veja bem, de 1970 para cá, as indústrias de alimentos foram as principais, as duas maiores indústrias de alimento foram adquiridas pelas indústrias de cigarro. Quando a indústria de cigarro viu que o cerco estava apertando sobre o consumo de cigarro, né? E eu me orgulho muito de ter sido um dos pioneiros também naquela época de dizer para a população, olha, fumar faz mal para a saúde, fumar faz mal para a saúde. Elas diversificaram e hoje são as Philip Morris e outras são donas das maiores empresas de alimentação. E fizeram uma opção de marketing em cima dos carboidratos e dos açúcares, dizendo que gordura fazia mal, que ovo fazia mal para a saúde, dava colesterol e por aí afora. Mentiras daquelas que
viraram verdade porque foram repetidas com muita, né, empáfia, com muita capacidade, e a população embarcou nisso. Eu às vezes, chega gente lá no meu consultório, olha, vamos tirar o glúten. Doutor, mas o que eu vou comer no lugar do meu pãozinho? Eu pergunto, você gosta de ovo? Ah, eu gosto, mas diz que faz mal para o colesterol. Falo, não faz mal não. Eu vou depois te provar que não faz mal. Mas se você gosta de ovo, no lugar do pãozinho da manhã, faça um omelete com 2 ou 3 ovos, você vai comer um alimento saudável. No seu pãozinho vem embutida um açúcar derivada do xarope de milho que estimula sua fome. Se você comer um pãozinho, lá pelas 10 horas você já está com fome de novo. Aí você vai comer uma bolacha que você disse que é de água e sal, mas que tem trigo, né? Porque sal e água não faz bolacha. E aí você vai entrar numa roda de que você está sempre alimentando a possibilidade do sobrepeso e depois da obesidade. E a obesidade é um gatilho para aparecer o diabetes. A coisa vem toda, né, bem concatenada. Então, primeiro, decida se você tiver intestino preso, se você tiver umas eczemas, sempre está coçando num determinado lugar e você está passando sempre uma pomadinha para tirar aquela coceira. Se você tiver intestino preso, se você tiver enxaqueca, se você andar com desânimo, se você tiver uma cólica na sua barriga que médico nenhum conseguiu diagnosticar, você já fez colonoscopia, já fez isso, já fez ultrassom, ninguém acha a causa dessa cólica, dessa dor, tira o glúten. É bem possível que você vai ficar livre dessa cólica, dessa dor. Mas veja bem, o glúten hoje nós sabemos que ele vence a barreira hematoencefálica, destrói neurônios e destrói umas células que tem no nosso cerebelo, que fica bem aqui atrás, que são as células que permitem que a gente tenha um equilíbrio. Se você parar numa esquina e ficar olhando, onde passam muitos idosos, você vai ver que o idoso caminha meio devagar, porque ele sabe que se ele caminhar depressa, ele pode cair. Por quê? Porque o cerebelo dele foi aquelas células do cerebelo, que são chamadas células de Purkinje, porque foi o Purkinje que descobriu isso, são destruídas e o idoso majoritariamente tem dificuldade de equilíbrio em função disso. Por quê? Porque o trigo destruiu as células de Purkinje e o idoso ficou mais vulnerável a quedas. Todo mundo sabe que o idoso cai muito mais do que o não idoso. Então, são tantos os malefícios causados pelo glúten que vale a pena, a título de experiência, você tirar o glúten durante 15 dias e verificar se há uma melhora do seu humor, da sua dinâmica, se você fica com mais vontade de fazer as coisas, que às vezes você está meio deprimido, né, meio acabrunhado, e isso tudo pode ser causado pelo glúten que invade o sistema nervoso. O programa de hoje, conversando com o Dr. José de Castro Coimbra, é uma entrevista, mas é uma aula, né? Para você conhecer um pouquinho mais sobre o trigo, sobre glúten, sobre diabetes, como ele falou agora, sobre a água do Paraíba, como ele falou no bloco anterior. E daqui a pouco nós vamos falar de um trabalho que ele tem feito aqui na cidade também com ozonoterapia. Já, já. Restaurante Idaigoro. As maiores delícias da culinária japonesa. Agora no mais nobre endereço de São José. Rodízios completos no almoço e jantar. Venha conhecer e saborear o melhor. Barão do Rio Branco 855 Esplanada. Idaigoro. Muito bem, nós voltamos ao Plenamente ao Vale, hoje conversando, ouvindo o Dr. José de Castro Coimbra, que está nos dando uma aula aqui sobre saúde, né? Glúten, doenças celíacas, falando também sobre diabetes, falou sobre a água do Rio Paraíba, um problema que deve ser, devemos ficar atento.
E o Dr. Coimbra tem, nos últimos anos, trabalhado bastante com ozonoterapia. E eu gostaria que o senhor explicasse que método é esse, doutor? Que medicina é essa da ozonoterapia? Então, só dando assim uma informação geral, o ozônio foi muito utilizado na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial. Porque o problema de saúde daquelas guerras, às vezes não eram até os ferimentos, mas eram as complicações nos ferimentos. Estourava uma granada, tal, o cirurgião vinha, consertava ali a mão, tal, mas depois essa mão infeccionava e tal, tinha que fazer amputação. Bom, aí se descobriu que o ozônio matava as bactérias. Começaram a usar o ozônio. E o resultado foi muito bom. Veja bem, na Primeira Grande Guerra não tinha antibiótico. Na Segunda Grande Guerra já tinha antibiótico, mas era muito pouco. E os médicos chamaram de volta o ozônio. Quando terminou essa guerra, os médicos da Alemanha, da Espanha, da França, da Inglaterra, do Japão, enfim, da Rússia, aqueles países que tiveram mais envolvidos, né, aqueles médicos que trabalharam lá na frente de batalha, falaram, olha, nós não podemos abrir mão do ozônio, eu acho que a gente precisa estudar, porque se ele mata as bactérias, pode ser que ele tenha outras ações. E terminaram descobrindo que ele também destruía vírus, bactérias, fungos, algas. E hoje esses países utilizam o ozônio há muitos anos, tá? Faz parte da rotina de todos os hospitais. Depois veio Cuba, que com aquele bloqueio dos portos dos Estados Unidos, lá daquela briga boba deles, não recebia matéria-prima e lançou mão do ozônio. E aí sim, fez muita pesquisa, porque viu que o ozônio era uma esperança de medicação. E aí descobriram a utilização do ozônio para muitíssimas doenças. E não é comum aqui no Brasil, né, doutor? Veja bem, depois que eu fui fazer esse curso fora do Brasil, vários médicos têm ido e tal, e nós já fundamos aqui no Brasil uma associação, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, que é associada à Associação Internacional de Ozonoterapia. Mas o ozônio ainda não está reconhecido como tratamento no Brasil. Nós podemos fazer, porque existe um tratado que diz que o médico tem autoridade para escolher o tratamento que ele acha melhor a ser aplicado no seu paciente. Então nós podemos fazer, mas ainda não tem uma regulamentação. Embora eu tenha lutado bastante para isso, já mandei ofício para ministro da Saúde, para secretário de Saúde do Estado, secretário de Saúde do município, não vê muita resposta. O que a gente sabe é que, como é um medicamento que não permite a tal da patente, os laboratórios não têm interesse. Seria como a pílula do câncer? É parecido. Não cabe patente, ou por isso ou por aquilo, então. Mas o ozônio é pior ainda, ou melhor ainda, no outro sentido, porque o ozônio é um oxigênio com 3 átomos. É um produto natural, ele existe, o nosso organismo fabrica ozônio em pequenas quantidades. Ozônio é um oxigênio com 3 átomos. Lembrando que no ar que nós respiramos, o oxigênio que nós respiramos tem 2 átomos. Na água, o oxigênio tem 1 átomo. A fórmula da água, você se lembra, é H2O. Um átomo na água, 2 no ar, 3 no ozônio. Produto natural que tem indicação para mais de 100 patologias. É extremamente importante. Existe um trabalho que prova que as amputações de pernas, por exemplo, ou de dedos, nos diabéticos,
reduziriam pela metade se os diabéticos fizessem tratamento com ozônio quando notassem que está havendo alguma dificuldade circulatória nas pernas. Porque uma das grandes complicações do diabetes é exatamente nos vasos de pequeno calibre. Todo mundo vai se lembrar de que já conheceu algum diabético que quase ficou cego porque a retina, os vasos da retina entupiram. Vai se lembrar que conheceu algum diabético que teve que amputar um dedo, um pé ou uma perna porque os vasos da perna entupiram. Vai encontrar algum ou muitos diabéticos que tiveram que fazer hemodiálise porque as artérias renais entupiram. Os diabéticos têm muito mais probabilidade de ter um entupimento das coronárias e ter que fazer uma ponte de safena ou coisa parecida, porque eles são mais sujeitos a entupimento. Os diabéticos são mais sujeitos ao entupimento das artérias do crânio e ter o que se chama de AVC e que o povão chama de derrame. Todas essas doenças compõem um possível futuro do diabético, principalmente porque como a diabetes é uma doença que não dói, boa parte dos diabéticos não faz a dieta direito, não toma o remédio direito, não faz exercício físico e a doença caminha para complicações. Então, nesse caso, nesse trabalho que o senhor tem feito, nessa associação que o senhor faz parte, há uma expectativa de um futuro próximo de nós termos a liberação desse tratamento de ozonoterapia? Já mandei um ofício para o ministro que assumiu agora há 15 dias, já mandei um ofício para ele, já mandei inclusive algumas fotografias de pacientes que eu tratei e estou aguardando, já falei lá com o chefe de gabinete dele, estou aguardando algum sinal, porque eu faço questão de investir para que o ozônio seja regulamentado no Brasil, para que o SUS possa utilizar o ozônio, é muito mais barato do que qualquer outro medicamento que está aí quando existe a indicação. Não é panaceia, não serve para tudo. Às vezes alguém me procura, doutor, eu vim aqui porque diz que o ozônio serve para tudo. Não. Existem as indicações, né? Essas artroses, esses problemas que dá precocemente em joelho, em tornozelo, em quadril, se você acudir com o ozônio a tempo, provavelmente você pode evitar uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia que vai se impor vamos dizer, no desgaste das cartilagens. Legal. Doutor Coimbra, eu quero agradecer a participação do senhor no nosso programa de hoje, Plenamente ao Vale. Vamos voltar a conversar mais vezes, porque sempre é bom ouvi-lo, porque além de uma entrevista, é uma aula. Obrigado. Não é nada disso, mas eu acho que o que eu sei, eu faço uma questão louca de passar para frente. O que eu sei de bom, né? As coisas ruins eu guardo para mim só. Não vou ensinar ninguém a fazer nada de ruim. Mas o que eu sei de bom eu faço questão e agradeço essa oportunidade. Legal, muito obrigado, doutor Coimbra. Está aí mais um programa Plenamente ao Vale e voltamos na próxima semana com outro assunto e mais uma personalidade muito especial nesse nosso Plenamente ao Vale. Até mais.